A névoa densa envolvia as ruas de Eldória como um manto sufocante, tecida pelos sussurros ancestrais das montanhas geladas que circundavam a vila. O ar carregava o cheiro de pinheiros úmidos e fumaça de lareiras distantes, mas naquela noite de outono impiedoso, o vento uivava como lobos famintos, prometendo tempestades que devorariam os fracos. Eldória não era um lugar para os sonhadores. Era um refúgio precário na fronteira entre o mundo humano e as sombras eternas do reino lupino, onde tratados antigos forjados em sangue mantinham uma trégua frágil entre mortais e as criaturas da lua. Isabela limpava o balcão da taberna do Corvo Negro com um pano gasto, os dedos calejados doendo sob a luz tremeluzente das velas de sebo. Aos 23 anos, ela carregava o peso de uma vida moldada pela crueldade familiar, abandonada pelo pai alcoólatra e maltratada pela madrasta que a via como uma carga inútil. Isabela aprendera cedo que a sobrevivência exigia silêncio e força oculta. Seu corpo, marcado por cicatrizes de surras antigas e uma magreza que a fazia se sentir invisível, era um lembrete constante de sua insignificância. "Você não vale nem o pão que come", ecoavam as palavras da madrasta em suas noites insones, alimentando uma ferida profunda de rejeição que a fazia questionar se merecia algo além da miséria. A taberna estava quase vazia naquela hora tardia. Os poucos clientes, lenhadores exaustos e mercadores itinerantes, resmungavam sobre os rumores de uma caçada real nas florestas próximas. "O rei lobisomem está inquieto", murmurou um homem barbudo, erguendo sua caneca de hidromel. "Dizem que ele fareja traição no vento, aqueles tratados de sangue. Eles enfraquecem a cada lua cheia." Isabela serviu outra rodada sem erguer os olhos, acostumada aos boatos que pintavam o Alfa Supremo como um monstro impiedoso, guardião de um trono amaldiçoado nas profundezas do Castelo de Prata, erguido sobre penhascos congelados, onde o luar revelava segredos proibidos. A porta rangeu, admitindo uma rajada de vento gelado que apagou 2 velas. Todos os olhares se voltaram para a figura imponente que cruzou o limiar. Ele era alto, ombros largos, envoltos em um manto negro bordado com fios prateados, que pareciam pulsar como veias vivas. O capuz sombreava seu rosto, mas Isabela sentiu um arrepio percorrê-la, não de medo, mas de algo primal, como se o ar ao redor dele carregasse o cheiro de terra molhada após a chuva e o eco distante de uivos. Seus olhos, quando ele os ergueu brevemente, brilhavam com um tom âmbar que cortava a penumbra como lâminas. "Uma mesa no canto", disse ele, a voz grave e rouca, como o rosnar de um trovão contido. Sem esperar resposta, ele se acomodou nas sombras, o manto caindo para revelar botas gastas por trilhas selvagens e uma espada curva embainhada ao lado, gravada com runas que pareciam se contorcer à luz fraca. Isabela engoliu em seco e se aproximou, equilibrando uma bandeja com pão e cerveja. Seu coração batia descompassado. Havia algo nele que a atraía e aterrorizava ao mesmo tempo, um magnetismo que desafiava sua armadura de indiferença. "O que vai querer, senhor?" perguntou, mantendo a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Ele a estudou por um momento longo demais, os olhos percorrendo seu rosto como se vissem além da sujeira e da fadiga. "Carne assada e algo quente para beber." Sua resposta foi direta, mas havia uma intensidade subjacente, como se cada palavra carregasse o peso de séculos de solidão. Isabela assentiu e se afastou, sentindo o calor subir às bochechas. Por que ele a olhava assim? Como se ela fosse mais do que uma garçonete esquecida. Enquanto preparava o pedido na cozinha improvisada, os pensamentos de Isabela vagavam para as lendas que sua avó contava à beira da lareira. O rei Lupino, descendente de uma linhagem imortal amaldiçoada por uma barganha de sangue com as deusas da floresta. Ele governava não só com presas e garras, mas com um código antigo que exigia tributos de lealdade, moedas forjadas de essência vital, símbolos de pactos eternos. Mas também se falava de sua solidão, de um coração ferido por traições que o tornavam mais fera do que homem. Ao retornar com a comida, ela depositou o prato à sua frente.
Seus dedos roçaram acidentalmente os dele ao arrumar o guardanapo, e um choque elétrico a atravessou. Visões fugidias de florestas nevadas e olhos dourados na escuridão. Ele não reagiu, mas um músculo em sua mandíbula se contraiu. "Obrigado", murmurou. E pela primeira vez, Isabela notou as linhas de fadiga em seu rosto, como se o peso de uma coroa invisível o esmagasse. A noite prosseguiu em um ritmo lento. Os clientes foram se dispersando, deixando a taberna em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. O estranho comeu em silêncio, mas seus olhos a seguiam enquanto ela limpava as mesas. Uma presença que a fazia se sentir exposta, vulnerável. Quando o sino da meia-noite soou, ele se levantou, deixando uma bolsa de couro surrado sobre a mesa. Ela tilintou levemente, um som metálico e úmido que a intrigou. "Boa noite", disse ele, já se virando para a porta. Seu manto rodopiou como asas de corvo, e ele desapareceu na névoa, deixando para trás um rastro de frio que arrepiou a pele de Isabela. Curiosa, ela pegou a bolsa. Ao abri-la, seu fôlego fugiu. Dentro, não havia ouro comum, mas moedas vermelhas e viscosas, pulsando com um brilho etéreo, moedas de sangue forjadas da essência dos lobisomens, valiosas o suficiente para comprar a liberdade de uma vida inteira de servidão. Seu coração acelerou. Com aquilo, ela poderia fugir da madrasta, reconstruir uma existência digna. Mas algo a deteve. Uma voz interna, ecoando as lições de sua avó sobre honra e as maldições que vinham com o sangue alheio. No dia seguinte, quando o estranho retornou à taberna ao entardecer, agora sem capuz, revelando cabelos negros desgrenhados e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda, Isabela o esperou com a bolsa na mão. Ele parou na entrada, surpreso, os olhos âmbar fixos nos dela. "Você esqueceu isso", disse ela, estendendo a bolsa com firmeza. "Alguém precisa mais que eu." Ele piscou, como se aquelas palavras o atingissem mais fundo do que qualquer lâmina. Pela primeira vez, um sorriso sombrio curvou seus lábios, revelando o brilho sutil de presas. "Por quê? Isso compraria sua liberdade." Isabela ergueu o queixo, ignorando o medo que serpenteava em seu estômago. "Porque eu não roubo o sangue dos outros. E você? Parece carregar mais pesos do que eu posso imaginar." O rei lobisomem, pois era ele, Darius, o alfa eterno, pegou a bolsa devagar, seus dedos roçando os dela novamente. Desta vez, o toque foi deliberado, enviando ondas de calor através dela. "Você é mais corajosa do que pensa, humana. Mas cuidado. Em Eldória, atos de bondade atraem sombras." Enquanto ele saía, o vento uivou mais alto, e Isabela sentiu, pela primeira vez em anos, um vislumbre de algo além da dor. Uma faísca de conexão, perigosa e irresistível, que ameaçava despertar forças adormecidas em seu próprio sangue. A névoa da manhã se infiltrava pelas frestas da taberna, como dedos frios tocando a pele de Isabela, enquanto ela varria o chão de madeira rangente. O sol lutava para romper as nuvens cinzentas sobre as montanhas, lançando uma luz pálida que mal aquecia o ar carregado de umidade. Eldória acordava devagar, com o clangor distante de martelos nas forjas e o mugido de vacas nos pastos íngremes. Mas para Isabela, o dia começava com o eco daquela bolsa de moedas de sangue em sua mente, um peso que ela havia devolvido, mas que agora pulsava em seu peito como uma ferida fresca. Ela não dormira bem. Na cama estreita acima da taberna, os sonhos a assombraram. Visões de florestas escuras, onde olhos âmbar a perseguiam, não com fúria, mas com uma fome que a fazia corar mesmo no sono. O toque de Darius, pois agora ela sabia seu nome, sussurrado pelos boatos que corriam como veneno pelas ruas, havia deixado uma marca invisível, um formigamento que subia por seu braço toda vez que ela se movia. "Idiota", murmurou para si mesma, esfregando a pele como se pudesse apagar o calor residual. Por que devolver aquilo? A madrasta a espancaria de novo se soubesse, gritando que era desperdício de uma chance de ouro. Mas Isabela não conseguia se arrepender. Havia algo naqueles olhos dele, uma solidão que espelhava a dela, como se o rei das sombras reconhecesse o vazio em sua alma.
A porta da cozinha se abriu com um estrondo, e a voz áspera da madrasta cortou o ar. Ei, preguiçosa! Onde está o mingau? Os clientes vão chegar e você aí sonhando com príncipes das fábulas. Margarida era uma mulher baixa e robusta, com olhos pequenos e cruéis, que pareciam sempre calcular o próximo golpe. Desde que o pai de Isabela morrera em uma bebedeira anos atrás, ela assumira o controle da taberna e da vida da enteada com punhos de ferro. Você não serve para nada além de limpar porcaria. Se não fosse por mim, estaria na rua mendigando como a vadia que é. Isabela engoliu a resposta afiada, curvando os ombros para esconder o tremor. As cicatrizes em suas costas ardiam com a memória das chicotadas passadas, marcas de uma infância roubada por acusações infundadas de roubo e preguiça. Está pronto, madrasta, disse baixinho, servindo o mingau fumegante em tigelas lascadas. Mas por dentro, uma faísca de raiva se acendia, alimentada pelo gesto da noite anterior, pela forma como Darius a olhara, não como uma serva, mas como alguém digno de ser visto. O dia se arrastou em uma rotina opressiva. Clientes entraram e saíram, um ferreiro reclamando dos impostos lupinos, uma viúva vendendo ervas que prometiam afastar as feras da lua. Os rumores sobre o rei lobisomem cresciam como ervas daninhas. Ele veio aqui ontem, cochichou o ferreiro para um companheiro, os olhos dardejando para Isabela. Dizem que fareja traidores, aqueles tratados de sangue. Se um humano quebrar o pacto, o sangue de todos vira tributo. Isabela limpava as mesas próximas, fingindo desinteresse, mas seu coração martelava. Traidores. Ela se lembrava das lendas. Os tratados forjados séculos atrás, quando os ancestrais humanos ofereceram essência vital em troca de proteção contra invasores das sombras. Moedas de sangue selavam alianças, mas também maldições. Quem as usasse sem honra despertava as presas eternas. Ao meio-dia, um mensageiro chegou, um homem magro com o emblema de um lobo prateado no peito. Ele não pediu comida. Em vez disso, deslizou um pergaminho selado sobre o balcão. Para a garçonete que devolveu o que era do rei, disse ele, a voz baixa e urgente, antes de sumir na multidão da rua principal. Isabela o abriu com mãos trêmulas, longe dos olhos da madrasta. As palavras traçadas em tinta que parecia brilhar como luar, diziam: Sua honra me intriga, Isabela. Encontre-me ao anoitecer na Floresta das Sombras, onde o riacho encontra o penhasco. Venha sozinha. D. Seu estômago se revirou. Ir até lá? A Floresta das Sombras era território lupino, um labirinto de árvores antigas cujos galhos se entrelaçavam como garras, e o riacho carregava águas frias que, diziam, revelavam memórias perdidas aos que bebessem. Mas recusar. Isso seria ignorar o puxão em seu sangue, o sussurro que crescia desde o toque dele. Ela dobrou o pergaminho e o escondeu no corpete, sentindo o papel roçar sua pele como uma promessa perigosa. Quando o sol se pôs, tingindo as montanhas de vermelho sangue, Isabela escapuliu pela porta dos fundos. A madrasta roncava embriagada na sala de cima, alheia à fuga. O vento uivava, carregando o cheiro de folhas úmidas e algo mais selvagem, almíscar e terra remexida. Ela seguiu a trilha estreita para fora de Eudória, o coração acelerado, as saias presas nos arbustos espinhosos. A floresta a engoliu rapidamente, a névoa se adensando até que as luzes da vila sumissem. Sombras dançavam entre as árvores, e por um momento ela jurou ouvir uivos distantes, ecoando sua dúvida interna. E se isso fosse uma armadilha? E se o rei a quisesse como tributo, uma humana insignificante para saciar sua fúria? O riacho surgiu como uma serpente prateada, borbulhando sobre pedras musgosas. Ali, sob o luar que filtrava pelas copas, ele esperava. Darius, sem manto, a camisa aberta revelando o peito marcado por cicatrizes antigas, não de batalhas, mas de transformações forçadas pela maldição de sua linhagem. Seus olhos âmbar a encontraram na escuridão, e ele se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. Você veio, disse ele, a voz um ronronar grave que vibrou no ar úmido. Poucos humanos ousariam. Isabela parou a alguns passos,
o riacho entre eles como uma barreira simbólica. Curiosidade. Ou tolice. Por que eu? Uma simples garçonete? Ele sorriu aquele sorriso sombrio que revelava presas afiadas, mas seus olhos suavizaram. Porque você viu além do monstro. Devolveu o sangue que poderia ter mudado sua vida. Em meu mundo, honra é rara como a lua nova. Ele estendeu a mão e o ar pareceu crepitar. Toque a água comigo, veja o que o riacho revela. Hesitante, ela se aproximou, os dedos mergulhando na corrente gelada ao lado dos dele. Uma visão os invadiu. Flashes de uma infância dela, abandonada e sozinha. Dele, coroado em um castelo de gelo, traindo aliados que o viam como fera. Memórias entrelaçadas, sangue chamando sangue. Isabela ofegou recuando, mas Darius a segurou pelo pulso, gentil, mas firme. Há algo em você, Isabela. Um eco antigo. Seu sangue. Não é puramente humano. O pânico a invadiu, misturado a um desejo ardente que a aterrorizava. Antes que pudesse responder, um rugido ecoou da floresta. Não uivo, mas grito de alerta. Sombras se moveram nas árvores, sentinelas lupinos farejando intrusos. Darius rosnou puxando-a para si, o corpo dele um escudo quente contra o frio. Fique comigo. As sombras vêm por nós dois agora. Enquanto corriam pela trilha escura, o coração de Isabela batia não só de medo, mas de uma faísca de pertencimento, o início de uma aliança forjada em segredos e toques proibidos que ameaçava romper os tratados frágeis entre mundos. As árvores da floresta das sombras se fechavam ao redor deles como garras vivas, galhos retorcidos chicoteando o ar, enquanto Darius puxava Isabela pela mão, seus passos ecoando sobre o tapete de folhas úmidas e raízes expostas. O luar filtrava em feixes prateados, iluminando o caminho irregular, mas a névoa se adensava a cada segundo, carregada de um cheiro metálico de sangue e fúria. Os rugidos atrás deles cresciam, não uivos comuns, mas rosnados guturais de sentinelas lupinas, criaturas leais ao trono, que farejavam qualquer violação dos tratados antigos. Isabela tropeçava, o coração martelando no peito, o pulso ainda queimando onde os dedos dele a apertavam, uma âncora em meio ao caos. Mais rápido! Urrou Darius, sua voz se transformando em um grunhido baixo que reverberava em seu peito largo. Ele a ergueu sem esforço, carregando-a por um trecho íngreme, onde o terreno se inclinava para um barranco escorregadio. O corpo dele era uma muralha de calor contra o frio cortante da noite, o cheiro de almíscar e terra remexida invadindo seus sentidos, misturando-se ao pavor que a consumia. Por que aquelas sentinelas os perseguiam? Eram guardiãs do rei? Não deviam atacá-lo? A visão no riacho ainda ecoava em sua mente. Flashes de sangue chamando sangue. Um eco em seu próprio pulso que a aterrorizava. O que foi aquilo? Ofegou ela, agarrando-se à camisa dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido rasgado. Ele não respondeu de imediato, desviando de uma raiz que surgiu como uma serpente. Um rugido se aproximou, e Darius parou abruptamente, girando para encará-lo. Das sombras emergiu uma figura colossal. Um lobo cinzento com olhos vermelhos como brasas, presas à mostra, flanqueado por dois outros que circundavam como predadores. Traidores! Rosnou o líder, sua forma se contorcendo em uma névoa espectral, revelando traços humanoides, um beta renegado, marcado por cicatrizes de exílio. Você leva uma humana para o coração da floresta, quebrando o pacto de sangue? O trono clama por sua cabeça. Darius! O nome dele foi cuspido como veneno, e Isabela sentiu um frio subir pela espinha. Darius a depositou no chão, posicionando-se à frente dela como um escudo vivo. Seus olhos âmbar brilharam, pupilas se dilatando em fendas lupinas, e um rosnado profundo escapou de sua garganta fazendo o ar vibrar. Vocês farejam mentiras, Thorn. Eu sou o Alfa Eterno, o sangue me obedece. Mas havia dúvida em sua voz, uma rachadura na armadura que Isabela percebeu. Traição no ar, sussurrada pelos ventos das montanhas. Os tratados exigiam pureza. Humanos não podiam pisar no território sem tributo, e ela era uma intrusa, um risco para a frágil aliança. Thorn riu,
um som gutural que ecoou como trovão. O conselho sente sua fraqueza, rei, consortando com presas inferiores. Seu sangue se dilui, e as maldições ancestrais despertam. Os lobos avançaram, garras rasgando a terra, e Darius se moveu como uma sombra letal, sua forma se alterando parcialmente. Unhas se alongando em garras, presas se revelando em um focinho que se projetava. Ele atacou o primeiro, derrubando-o com um golpe que ecoou como osso se partindo, sangue escuro jorrando no luar. Isabela recuou contra uma árvore, o coração na garganta, mas algo dentro dela se agitava. Não só medo, mas uma faísca de fúria, ecoando as surras da madrasta, as noites de rejeição que a faziam se sentir uma aberração. Um dos lobos se virou para ela, olhos famintos fixos em sua forma vulnerável. Carne fresca para o banquete, sibilou ele, saltando. Isabela gritou, mas Darius foi mais rápido, interceptando o ataque com um rugido que abalou as árvores. Ele a protegeu, o corpo colidindo com o dela em uma queda que os rolou pela encosta. Presos no chão úmido, ofegantes, os olhos dele encontraram os dela, âmbar flamejante contra o castanho ansioso de Isabela. Fique abaixada, murmurou ele, o hálito quente em sua orelha, enviando um tremor de desejo proibido por sua espinha. O toque dele, mesmo na batalha, era elétrico, como o riacho revelando segredos. Memórias de solidão compartilhada, de um vazio que o amor poderia preencher. Thorn atacou novamente, mas Darius se ergueu, invocando o poder ancestral. Uma aura de prata envolveu sua forma, runas tatuadas em sua pele brilhando como veias de luar. Ele cravou as garras no peito do Beta, extraindo um grito que se dissolveu em névoa. Os outros lobos hesitaram, recuando para as sombras, uivos de retirada ecoando na noite. Isso não acaba aqui, cuspiu Thorn antes de sumir, deixando um rastro de sangue que pulsava como as moedas da bolsa. Darius caiu de joelhos, o peito arfando, a transformação revertendo devagar. Gotas de suor, ou sangue, escorriam por seu rosto, e Isabela se aproximou hesitante, tocando seu ombro. Você está ferido? Sua voz tremia, mas havia uma força nova ali, nascida da adrenalina e da visão que os unira. Ele ergueu o olhar, a cicatriz em sua sobrancelha se destacando à luz fraca, e pela primeira vez, vulnerabilidade cruzou seus traços ferozes. Não é o corpo que dói, Isabela. É o peso do trono. Traidores no conselho. Eles sentem minha fraqueza por você. Ela se sentou ao lado dele, o riacho próximo murmurando como um confidente. A floresta parecia prender a respiração, o vento uivando baixinho nas copas. Por mim? Eu sou ninguém. Uma humana marcada pela miséria, com cicatrizes que me fazem odiar o espelho. As palavras saíram sem filtro, ecoando seu trauma. As surras da madrasta, o pai ausente, o corpo que ela via como fraco, indigno. Mas Darius balançou a cabeça, pegando sua mão, o toque deliberado, enviando ondas de calor que combatiam o frio. Seu sangue canta para o meu, como as lendas antigas. Há uma maldição em minha linhagem. O alfa deve encontrar uma alma gêmea para quebrar o ciclo de solidão, ou o reino cai em trevas eternas. Você devolveu as moedas não por fraqueza, mas por honra, algo que eu esqueci há séculos. Seus olhos se fixaram nos dela, intensos, prometendo proteção e perigo. Isabela sentiu o puxão, um desejo que ia além da carne, de ser vista, aceita, mesmo em sua monstruosidade interna. Mas o medo persistia, e se isso a destruísse? E se o conselho a usasse como isca? Um uivo distante os alertou. Mais sentinelas se aproximavam, atraídas pelo cheiro de sangue. Darius se levantou, puxando-a consigo. Venha para o castelo de prata. Lá eu a protegerei. Mas saiba, entrar no meu mundo significa sangue e pactos, e talvez o despertar do que dorme em você. Eles correram novamente, mas agora lado a lado, a mão dela na dele como uma barganha selada. A floresta os engolia, mas pela primeira vez Isabela não se sentia sozinha nas sombras. Uma faísca de poder brotava em seu peito, misturada ao terror de um amor que poderia devorá-la inteira. O luar os guiava para o penhasco distante,
onde o castelo se erguia como uma fortaleza de gelo e segredos, prometendo salvação e ruína em igual medida. O penhasco se erguia como uma muralha de gelo eterno, cortando o céu noturno, onde a lua cheia pairava como um olho acusador. O castelo de prata se materializava da névoa, suas torres afiladas perfurando as nuvens, construídas de pedra lunar que pulsava com veias prateadas, resquícios de uma maldição ancestral que ligava o sangue dos alfas à essência da floresta. Darius e Isabela emergiram da trilha íngreme, ofegantes, o suor misturando-se ao orvalho frio que escorria das rochas. Seus dedos ainda entrelaçados, uma âncora que tremia com o peso do que viria. Abaixo, Eldoria piscava como uma ferida distante. Mas aqui, no coração do território lupino, o ar carregava um uivo constante, como se as montanhas sussurrassem segredos proibidos. Darius parou na borda do precipício, os olhos âmbar varrendo as sombras ao redor. "O portão responde ao meu sangue", murmurou ele, cortando a palma com uma garra que se retraiu devagar. Gotas vermelhas caíram na neve compacta e o chão tremeu. Uma ponte de gelo se formou sobre o abismo, crepitando como ossos se unindo. Isabela engoliu em seco, o estômago revirando com o vazio abaixo. "E se eu cair?" sussurrou ela, a voz rouca de exaustão e dúvida. Ele a puxou para si, o peito largo pressionando contra o dela por um instante breve, enviando um calor que combatia o vento gélido. "Você não cairá, não enquanto eu respirar." Eles cruzaram, o gelo rangendo sob seus pés, e o portão se abriu com um gemido metálico, revelando um pátio iluminado por tochas que ardiam com chamas azuis. Fogo de essência vital, alimentado por pactos antigos. Guardas lupinos emergiram das sombras, formas semi-humanas com pelagens cinzentas e olhos que brilhavam como lâminas. Eles rosnaram ao ver Isabela, narinas dilatando-se para farejar o cheiro humano em sua pele. "Intrusa!" latiu um deles, um beta corpulento com presas expostas. "O tratado proíbe isso, meu rei." "Sangue impuro no santuário." Darius ergueu a mão, o ar crepitando com autoridade primal. "Ela é sob minha proteção. Qualquer um que a toque enfrentará as presas eternas." Sua voz ecoou como um trovão contido, mas Isabela notou o tremor em sua mandíbula. O custo de desafiar o conselho, aqueles anciãos que teciam intrigas nas salas de espelho do castelo, onde reflexos revelavam não só formas, mas almas nuas. Os guardas recuaram, mas seus olhares a furaram como agulhas, cheios de desprezo e medo. Ela se sentiu exposta, o corpete rasgado da fuga colando à pele úmida, as cicatrizes em suas costas ardendo como lembretes de sua fragilidade. Por que ele a arrastava para isso? Uma humana quebrada em um ninho de feras. Eles adentraram o salão principal, um vasto espaço de tetos abobadados e tapeçarias tecidas com fios de prata, que contavam a história da linhagem lupina. Alfas coroados em sangue, maldições forjadas por deusas traídas, tratados que selavam alianças com humanos em rituais de lua cheia. O ar era denso, impregnado de incenso de pinho e algo metálico, sangue seco, talvez. Darius a guiou por um corredor lateral, longe dos olhares curiosos, até uma câmara privada. Paredes de pedra adornadas com runas que brilhavam fracamente, uma lareira rugindo com fogo azul, e uma cama ampla coberta de peles macias que pareciam convidar ao descanso, ou a algo mais perigoso. Ele trancou a porta, o clique ecoando como uma sentença. "Aqui você está segura por enquanto", disse, virando-se para ela com olhos que traíam a fadiga. Sua camisa estava rasgada, revelando cicatrizes antigas que serpenteavam pelo torso, marcas de transformações forçadas, de batalhas contra a maldição que o prendia à forma lupina, um ciclo de fúria e solidão que o conselho explorava para manter o poder. Isabela se encostou na parede, o corpo tremendo não só de frio. "Segura? Seus próprios guardas me olham como se eu fosse uma praga. E aquele Thorn? Ele falou de fraqueza. Por minha causa?" Darius se aproximou, devagar, como se temesse que ela fugisse. Ele estendeu a mão traçando o contorno de seu rosto com dedos calejados,
o toque leve como uma brisa, mas carregado de eletricidade. Thorne é um renegado, mas o conselho o usa como marionete. Eles temem o que você desperta em mim, uma fraqueza que é, na verdade, força. Há séculos minha linhagem é amaldiçoada. O Alfa deve unir seu sangue a uma alma que ecoe o antigo pacto. Ou o reino desmorona em trevas. Eu vi isso no riacho. Seu sangue carrega traços lupinos, diluídos por gerações de humanos que esconderam o segredo para sobreviver à perseguição. Isabela recuou um passo, o coração disparado. Não, eu sou só. A filha bastarda de um bêbado, espancada por uma mulher que me odiava. Meu pai contava histórias de avós que fugiram das montanhas, mas eu achava que eram mentiras para justificar a miséria. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, misturando-se à sujeira da fuga. Ela odiava essa vulnerabilidade, o corpo magro que sempre a fizera se sentir indigna, como se as curvas ausentes e as marcas fossem prova de sua monstruosidade interna. E se eu for uma aberração, uma humana com presas adormecidas, destinada a ser caçada? Ele a puxou para um abraço, os braços envolventes como um casulo, o calor de seu corpo dissipando o frio que se instalava em sua alma. Então somos iguais, Isabela. Eu carrego o peso de um trono que me transforma em fera toda a lua cheia, traindo amores passados por medo de perdê-los. Traições do conselho me deixaram sozinho, questionando se mereço o amor ou só o medo. Sua voz quebrou, um ronronar vulnerável que a fez derreter contra ele. O desejo cresceu, sensual e tenso, o cheiro dele, terra e luar, invadindo-a, fazendo seu pulso acelerar como um uivo reprimido. Seus lábios roçaram a têmpora dela, um beijo casto que prometia mais, mas ele se afastou, os olhos flamejantes de autocontrole. Batida na porta os separou. Meu rei, chamou uma voz feminina, suave, mas afiada como garras. O conselho convoca. A humana deve ser interrogada, ou sacrificada, pelo tratado. Era Lyra, uma alfa secundária com cabelos prateados e olhos que viam além das mentiras, aliada relutante de Darius, mas leal ao equilíbrio frágil do reino. Darius rosnou baixo, a mão ainda em Isabela. Diga-lhes que ela é minha escolhida. O pacto ancestral desperta, mas o medo em seus olhos traía a verdade. O conselho poderia forçar um ritual de sangue, testando se ela era digna ou uma ameaça que romperia tudo. Isabela apertou a mão dele, sentindo a faísca em seu peito se acender. Um poder latente que coçava sob a pele. Eu enfrento isso com você, sussurrou ela, a voz firme apesar do terror. Pela primeira vez, o espelho na parede que revelava almas verdadeiras mostrou não uma vítima, mas uma mulher com olhos que brilhavam como âmbar sutil. Enquanto seguiam para o salão do conselho, o castelo parecia vivo, paredes pulsando com memórias de barganhas passadas. Lá fora, a tempestade uivava, neve caindo como véus de segredos, e Isabela soube. Esse era o limiar de uma transformação, onde amor e maldição se entrelaçavam, forjando não só um pacto, mas uma revolução nas veias de ambos. Mas o preço? O preço poderia ser o sangue de inocentes, ou o coração partido de quem ousava amar nas sombras. O salão do conselho ecoava como o coração de uma besta adormecida, suas paredes de pedra lunar absorvendo os sussurros das tochas azuis que tremeluziam nas alcovas. Arcos góticos se entrelaçavam no teto, esculpidos com imagens de alfas ancestrais em rituais de sangue, onde veias prateadas corriam como rios eternos, simbolizando os pactos que uniam o reino à maldição da imortalidade. O ar era pesado, impregnado de incenso de raízes de pinho queimadas e o cheiro sutil de peles úmidas, o odor primal dos lobos reunidos. Neve batia contra as janelas altas, formando véus brancos que obscureciam as montanhas lá fora, como se o mundo exterior conspirasse para isolar aquele julgamento. Darius guiava Isabela pela passarela central, sua mão firme na dela, um laço que pulsava com o eco do riacho. Ela sentia o calor dele se infiltrar em sua pele fria, combatendo o tremor que subia por sua espinha. Os membros do conselho,
Os esperavam em tronos circulares de osso polido, figuras imponentes envoltas em mantos bordados com runas que brilhavam fracamente. No centro, Lyra se erguia, sua forma esguia e prateada, contrastando com os betas mais robustos ao seu lado. Thorne não estava ali, mas sua presença pairava como uma sombra traidora. Seus olhos, frios como o gelo do penhasco, fixaram-se em Isabela, farejando a intrusa com desdém velado. Rei Darius, começou Lyra, sua voz um silvo suave que cortava o silêncio como garras em carne. Você traz uma humana ao coração do santuário, violando os tratados forjados em sangue há 1000 luas. O pacto exige pureza. Mortais só entram como tributos, não como iguais. Ela gesticulou para um pedestal ao lado, onde repousava o Tomo das Memórias. Um artefato antigo, encadernado em pele lupina, cujas páginas se abriam apenas ao toque de essência vital, revelando verdades ocultas ou maldições despertas. Darius parou a poucos passos, posicionando Isabela atrás de si como um escudo vivo. Seus ombros se tensionaram, a cicatriz em sua sobrancelha se destacando à luz azulada. Ela não é mera humana, Lyra. O riacho revelou o eco em seu sangue, traços de nossa linhagem, diluídos mas vivos. Eu a declaro minha escolhida para quebrar o ciclo da maldição que nos consome. Sua voz carregava autoridade, mas Isabela ouviu a rachadura. O medo de perdê-la, de ver o conselho forçar um sacrifício que o isolasse ainda mais em sua solidão eterna. Um murmúrio se ergueu entre os anciãos, rosnados baixos que ecoavam como vento nas cavernas. Um beta idoso, com pelagem grisalha e olhos turvos de séculos, inclinou-se para a frente. Provas, Alfa. O Tomo não mente. Se o sangue dela for impuro, o ritual a consumirá. E você, por trazê-la, compartilhará a da nação. Ele estendeu uma garra apontando para Isabela. Aproxime-se, humana. Toque o Tomo e desperte o que dorme. Isabela sentiu o pânico apertar seu peito, como as mãos da madrasta em noites de fúria. Suas cicatrizes ardiam sob o vestido rasgado, lembretes de uma vida onde era vista como nada. Uma aberração, indigna de amor ou poder. Eu não sei se posso, sussurrou para Darius, os olhos castanhos encontrando o zâmbar dele. Nele, via não só o rei feroz, mas o homem marcado por traições. O alfa que questionava sua própria monstruosidade, preso a um trono que o transformava em fera para proteger um reino ingrato. O toque dele em sua mão era uma âncora, prometendo aceitação onde sempre houvera rejeição. Você pode, murmurou ele, inclinando-se para roçar os lábios em sua testa. Um gesto breve, mas carregado de sensualidade contida. O hálito quente enviando ondas de desejo que a faziam corar, misturando medo e anseio. Seu sangue canta para o meu. Confie nisso, como eu confio em você. Ele a soltou devagar, e Isabela avançou, o coração martelando como tambores de guerra. O salão pareceu encolher, o conselho observando com presas à mostra, prontos para julgar. Ao tocar o tomo, a capa se abriu com um suspiro, páginas virando sozinhas em um vendaval de folhas espectrais. Uma luz vermelha pulsou, e visões a invadiram. Não só sua infância de surras e abandono, mas memórias ancestrais. Uma avó fugitiva das montanhas, carregando o sangue de uma alfa exilada que se unira a um humano para escapar da perseguição do conselho. Gotas de sangue ancestral escorriam das páginas, tocando sua pele, e uma queimação se espalhou por suas veias. Isabela gritou, caindo de joelhos enquanto garras brotavam de suas unhas, presas se alongando em sua boca, um despertar parcial, selvagem e aterrorizante. O que? O que sou eu? Ofegou ela, o corpo tremendo, o espelho na parede refletindo não uma vítima magra, mas uma figura com olhos âmbar flamejantes, revelando sua verdadeira força oculta. O conselho se agitou, Lyra se erguendo com um rosnado de surpresa misturada a cálculo. Híbrida, uma relíquia dos pactos quebrados. Mas o tomo mostra dilema. Seu sangue pode unir o reino ou diluí-lo, trazendo a fraqueza que Thorne profetiza. Ela se aproximou, garras estendidas como se para testar a carne de Isabela. Sacrifique-a agora, Darius,
e preserve o trono, ou arrisque tudo por um amor que cheira a traição. Darius rosnou, sua forma se alterando em fúria protetora, presas à mostra, aura prateada envolvendo-o como uma armadura de luar. Ele se colocou entre elas, o corpo colidindo com o de Lyra em um confronto que fez o salão tremer. Ela é minha salvação, não minha ruína. O pacto ancestral exige união, não exílio. Sangue pingou de uma garra que ele cravou na mesa central, selando uma barganha improvisada. Eu ofereço meu sangue eterno pelo dela. Testem-nos juntos, ou enfrentem minha fúria. Isabela se ergueu, o poder novo correndo em suas veias como fogo líquido, dissipando o medo de Unworthiness. Ela tocou o braço de Darius, sentindo o laço se fortalecer. Um desejo profundo, não só carnal, mas de pertencimento, de curar as feridas mútuas através de um amor que desafiava maldições. Mas Lyra sorriu sombriamente, invocando o ritual. Um cálice de prata surgiu, enchendo-se com essência vital de ambos. Bebam e unam-se, ou pereçam divididos. Mas saibam, Thorne espera nas sombras, pronto para usar essa fraqueza contra o trono. Enquanto o cálice era oferecido, a tempestade lá fora uivou mais alto, trovões ecoando como uivos de alerta. Isabela hesitou, o gosto metálico do sangue em sua língua, prometendo imortalidade e laços eternos, mas também o dilema moral: sacrificar sua humanidade pela aceitação ou recuar e condenar Darius à solidão. Seus olhos se encontraram nos dele, uma promessa silenciosa de coragem compartilhada, mas o veneno da dúvida persistia. E se isso despertasse não só poder, mas uma guerra que devorasse Eldória inteira? O conselho observava, presas reluzindo, enquanto o destino se tecia em veias entrelaçadas, um passo além do limiar para salvação ou abismo. O cálice de prata reluzia sob a luz azul das tochas, seu conteúdo um vermelho vivo que pulsava como um coração exposto, misturando o sangue de Darius e Isabela em uma barganha que ecoava os tratados ancestrais. O salão do conselho parecia prender a respiração, o ar denso com o cheiro de incenso e tensão, enquanto a tempestade lá fora martelava as janelas como garras furiosas. Isabela segurava o recipiente com mãos trêmulas, o metal frio contra sua pele aquecida pelo despertar recente. Garras retraídas agora, mas o formigamento em suas veias, um lembrete de que o monstro dentro dela havia acordado, faminto por aceitação. Darius encontrou seus olhos, o âmbar dele flamejante com uma mistura de desejo e determinação, uma ponte sobre o abismo de suas solidões compartilhadas. Juntos, murmurou ele, a voz grave como um rosnado contido, e bebeu primeiro, o líquido escorrendo por sua mandíbula em gotas que brilhavam como luar. Isabela seguiu, o gosto metálico e doce invadindo sua língua, queimando como fogo líquido em sua garganta. Uma visão os consumiu, memórias entrelaçadas, não só as dela, as surras da madrasta, o abandono do pai, o espelho que sempre refletia uma figura indigna, magra e marcada, mas as dele. Coroações solitárias no castelo de prata, traições de aliados que o viam como fera amaldiçoada, noites de lua cheia onde o uivo era grito de perda, sangue chamando sangue, um laço que tecia honra onde houvera só dor. O conselho observava, presas à mostra em rostos que mesclavam espanto e cálculo. Lyra recuou um passo, seus olhos prateados estreitando-se. O tomo confirma, a híbrida desperta o pacto ancestral. Mas Thorne. Antes que ela terminasse, o salão tremeu com um rugido que veio das sombras, não da tempestade, mas de dentro. As portas se escancararam, admitindo uma rajada de neve e vento, e Thorne irrompeu, flanqueado por betas renegados, seus mantos rasgados revelando pelagens encharcadas e olhos vermelhos de fúria traidora. "O trono é meu!" uivou ele, garras estendidas, o corpo se contorcendo em uma transformação parcial que o tornava uma massa de músculo e presas. "Vocês enfraquecem o reino com essa união impura. O sangue diluído trará a ruína." Caos explodiu. Os anciãos rosnaram, alguns se erguendo em lealdade a Darius, outros hesitando em meio à intriga que Thorne tecera nas entranhas do castelo.
Lyra invocou sua aura prateada, bloqueando um ataque, mas Thorn mirou direto no Alfa Eterno, saltando com velocidade letal. Darius reagiu como uma sombra viva, interceptando o golpe com um rugido que abalou as tapeçarias ancestrais. Seus corpos colidiram, garras rasgando ar e carne, sangue espirrando no chão de pedra como moedas de essência vital desperdiçada. Isabela, o corpo ainda vibrando com o ritual, sentiu o laço pulsar. O sangue deles agora unido, seu poder fluindo para ele como um rio selvagem. Ela não congelou. O trauma que a moldara, as palavras da madrasta ecoando, "Você não vale nada", se transformou em fúria primal. Com um grito que misturava medo e liberação, Isabela avançou, suas unhas se alongando em garras instintivas. Ela cravou-as no flanco de um beta que se aproximava de Darius pelas costas. O impacto, enviando uma onda de choque por seu braço, mas também de empoderamento. "Não o toque", sibilou ela, a voz rouca e nova, carregada de um ronronar lupino que a surpreendeu. O beta uivou de dor, recuando, e pela primeira vez Isabela viu no espelho distante não uma vítima, mas uma guerreira com olhos âmbar, curvas definidas pela força recém-despertada, cicatrizes como medalhas de sobrevivência. Darius girou, derrubando Thorn contra o pedestal do tomo que se abriu novamente em um vendaval de páginas espectrais. "Você traiu o pacto por poder vazio", rosnou ele, presas cravadas no ombro do renegado, extraindo um grito que ecoou como maldição quebrada. Thorn se debateu, invocando uma névoa negra, resquícios de magia proibida, amaldiçoada por deusas traídas séculos atrás, que envolveu o salão, obscurecendo visões e enfraquecendo laços. Mas o sangue unido de Darius e Isabela resistiu. Ela correu para ele, tocando seu braço, e uma luz prateada explodiu deles, dissipando a escuridão como luar devorando névoa. Thorn caiu, ofegante, seus aliados rendidos pelos guardas leais que agora cercavam o conselho. Lyra se aproximou, inclinando a cabeça em submissão relutante. A união prevalece, o trono é fortalecido, não diluído. Os anciãos murmuraram concordância, o medo dando lugar a um respeito cauteloso. O pacto ancestral, outrora maldição de solidão, agora selava uma era de equilíbrio, onde humanos e lobos poderiam ecoar em sangue compartilhado. O salão se acalmou, a tempestade lá fora diminuindo para um sussurro de neve suave. Darius puxou Isabela para si, os corpos colidindo em um abraço que era ao mesmo tempo proteção e posse. Seu hálito quente roçou o pescoço dela, enviando tremores de desejo sensual que faziam seu pulso acelerar. "Você me salvou", sussurrou ele, os lábios traçando a linha de sua mandíbula, um beijo que prometia profundezas inexploradas, não só carne, mas almas entrelaçadas. Isabela retribuiu, as mãos em seu peito marcado, sentindo o coração dele bater em ritmo com o seu. As inseguranças se dissolviam. Ela não era mais a garçonete invisível, mas a rainha híbrida, aceita em sua totalidade, cicatrizes e tudo. "Nós nos salvamos", respondeu ela, a voz firme, o desejo florescendo em um fogo que curava feridas antigas. Enquanto o conselho se dispersava, deixando-os sozinhos no salão agora silencioso, Darius a ergueu nos braços, levando-a de volta à câmara privada. A lareira azul crepitava, peles macias convidando ao descanso merecido. Lá fora, as montanhas de Eldória se erguiam cobertas de neve, um refúgio não mais precário, mas parte de um reino unido. Isabela deitou a cabeça em seu ombro, o peso da bolsa de moedas de sangue, agora simbólica de sua escolha honrosa, substituído por uma coroa invisível de pertencimento. Mas nos olhos dele, um brilho sutil avisava, sombras persistiam. Tratados frágeis podiam se romper. Ainda assim, no abraço deles, o amor forjado em sangue prometia não só imortalidade, mas uma vida onde monstros se tornavam heróis, e o proibido eterno. O vento uivou uma última vez, abençoando a união sob a lua que os vira nascer.